Já chegou aí? Deixa eu ver. Rayane Lambertini, não é isso? Isso. Pegou. Deixa eu fazer o download. A introdução eu nem justifiquei ainda. Tranquilo. Você vê agora. Agosto. Salvar. Salvou aqui. Deixa eu agora abrir. Área de trabalho. Rayane. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar. Cadê o projeto de Rayane? Aqui. Veja aí se está aparecendo para você. Tá aparecendo. Espera aí que eu acho que saiu. Pronto, veja agora. Tá aparecendo agora. Pronto, perfeitinho. Bora lá. Curso de letras vernáculas. É curso de licenciatura, né? Pergunte novamente. O curso é licenciatura, não é isso? Isso. Licenciatura. Letras vernáculas, Rayane Barbosa Silva. Você não tem o Lambertini no nome, não? Não, era no meu tempo de adolescente. Com apoio da exposição na sociedade. Tobias Barreto. Tobias Barreto está com uma fonte diferente, não? Tá, Calibre. Aí bora mudar para Arial. Espera que travou aqui. Página inicial. Arial. Tamanho 12. Não precisa dizer que é Sergipe, é só Tobias Barreto. Salvar. Bora para a folha de rosto. Rayane, como a mulher se posiciona na sociedade. Trabalho apresentado, está errado aqui, tem que consertar. Coloque. Disponível. WhatsApp. Deixa eu descer. Tobias Barreto, aqui está certinho. Dados do projeto. Tema: como a mulher se posiciona na sociedade. Delimitação: a posição da mulher na sociedade e no casamento durante o século XIX. Problema: por que a mulher não tinha poder de escolha quando, no século XIX? Eu creio que seja isso. Hipótese: analisar como as mulheres se posicionavam nos séculos anteriores, através dos fatores históricos, contribui para entendermos os porquês das mulheres não possuírem os mesmos direitos que os homens têm em nossa contemporaneidade. Belezinha. Vou só justificar. Justifiquei. Deixa eu tirar o negrito da resposta. Tirar o negrito desse daqui também. Desse também. E desse também. Pronto.
Aí, bora lá. A introdução, deixa eu justificar para você. Eu justifiquei. Deixa eu ver se o espaçamento está certo. Não está. 1,5. Ok. Aí você já tinha me dito que estava sem aceitação. Beleza. Ó, Elizabeth Bené, sobrenome dela maiúsculo. Bora lá. No projeto de pesquisa será discutido questões como renda familiar, pautada na figura paterna. Com quem ficaria a herança quando o pai morre? Com quem? Não está faltando uma interrogação aqui, não? Na realidade, professor, porque ontem eu fiz na carreira, transferi do computador para o Word no celular. Aí você pediu, foi de surpresa, entendeu? Não tinha ainda consertado as coisas. Tranquilinho. Pronto, então eu vou te mandar aqui. Já coloquei no formato bonitinho. Me lembre no final da aula para eu te mandar, que eu já vou aproveitar e começar a aula, já que temos quantitativo de gente. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem é que tá. Antes de tudo, entrem no chat e escrevam o nome completo de vocês para constar como presença, por favor. Aí eu tô vendo que Emily tá aqui. Bem-vinda, Emily, que eu ainda não tinha falado. O Ricardo também tá. Bem-vindo, Ricardo. E Rayane eu já tinha falado. Pronto. Aí, bora lá. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre metodologia, que é o 5º capítulo do nosso projeto. Aí, o que é essa metodologia? Ela consiste em você dizer como é que você vai realizar o seu projeto de pesquisa. Então, eu coloquei aqui no texto. Deixa eu aumentar para ficar melhor de vocês lerem. Eu coloquei aqui um texto, que é esse em vermelho, explicando o que é a metodologia. Aí eu coloquei aqui, trata-se de um tópico obrigatório. Nele você expõe os procedimentos adotados para a execução da pesquisa. Você vai dizer quem é seu público-alvo, o que será feito junto ao seu público-alvo e qual será o passo a passo. Então, por exemplo, Rayane, o projeto dela é sobre o papel da mulher no século XIX, é isso? Me relembra. A posição. A posição. Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. A posição da mulher no século XIX. Deixar aqui amarelo para eu lembrar que não faz parte desse tópico. Pronto. Esse é o tema do trabalho de Rayane. Aí a metodologia. Já que ela vai falar sobre isso se trata de um trabalho, de uma revisão bibliográfica, né? Então a Rayane poderia colocar assim. O presente projeto será realizado por meio da realização de revisão bibliográfica. O que é revisão bibliográfica? É a mesma coisa que levantamento bibliográfico. Consiste em você consultar uma série de trabalhos e você vai ler esses trabalhos e, caso eles lhe interessem, você vai citar eles em seu trabalho, em seu projeto, no caso. Caso eles não interessem, você descarta esse trabalho. Então, bora lá. O presente projeto será realizado por meio da realização de uma revisão bibliográfica, na qual irá se buscar trabalhos em fontes de dados impressas. Aí, o que poderia ser as fontes impressas? Jornais, revistas e em fontes online. Exemplo de fontes online. O Google Acadêmico, né, que a gente sempre usa. Google Acadêmico. Opa, faltou o O aqui do Google. Google Acadêmico. Outra fonte poderia ser o portal de teses e dissertações da CAPES, entre outros. Bora lá.
presente projeto será realizado por meio da realização de uma revisão bibliográfica. Então, Rayane falou como vai ser realizado esse projeto, né? Caso Rayane não quisesse fazer uma revisão bibliográfica, ela poderia fazer de um outro jeito. Poderia ser entrevistas, né? Ela poderia, por exemplo, entrevistar as mulheres que estudam na FISE e fazer a elas perguntas relacionadas a esse tema do trabalho dela, que é a posição da mulher no século XIX. Ao invés de ela pesquisar só com mulheres, ela também poderia pesquisar tanto homens quanto mulheres, né? Aí ficaria até legal para a gente ver o que o homem pensa e o que a mulher pensa em relação a esse tema. Era uma outra possibilidade. Uma terceira, ao invés dela fazer uma revisão bibliográfica, vou até anotar aqui. Revisão bibliográfica. Segunda possibilidade, ela poderia fazer entrevista. Uma terceira possibilidade, Rayane poderia fazer um questionário. Ela faria lá um questionário de 10 questões. Poderia ser mais, poderia ser menos. Ela que iria definir, já que o projeto é dela. E nesses questionários ela colocaria perguntas e respostas já pré-estabelecidas, né? Sim, não ou talvez, né? Referentes ao tema do projeto dela. Aí, bora lá. Achei interessante, professor, isso do questionário, mas se aplicaria porque, como eu vou falar a posição da mulher no século XIX, eu estaria fazendo pergunta para mulheres do século XXI. Ficaria sem ligação, não? Mas aí a gente imagina que essas mulheres, e até os homens, né, caso você queira perguntar para eles devem ter alguma lembrança das aulas de histórias, né, que a gente estudava sobre isso. Caso não, sabe o que você poderia fazer? Se fosse um questionário, você iniciaria o questionário com um breve texto sobre o seu tema. Aí, nesse seu texto, você já descreveria como é que a mulher era vista no século XIX. E aí, nas suas perguntas, você poderia colocar elas de modo a questionar essas pessoas que estão respondendo ao questionário, se elas concordam ou não com essa visão que se existia no passado sobre as mulheres. Aí, caso eles não saibam, eles vão saber por meio desse breve texto que você colocou antes das perguntas. É uma possibilidade. Bem interessante, gostei da ideia. Vou fazer isso. Tranquilo. Aí, bora lá. Aí eu coloquei aqui como é que Rayane fez nessa hipótese minha, revisão bibliográfica. Eu disse como é que ela iria obter os dados. Então, aqui, por meio de consulta a dados impressos e online. Deixa eu ver o que mais a gente poderia colocar na metodologia. Critério. Deixa eu colocar aqui. Tendo-se como critério de busca trabalhos que contivessem em seu contexto, né, dentro do seu texto, o tema, aí eu cito o tema dela que eu deixei aqui amarelo. O tema, posição da mulher no século XIX. Fecha aspas. Pronto. Aí, por exemplo, se Rayane vai fazer o questionário, ao invés de o critério ser esse, o critério poderia ser mulheres que estudam na FISE, homens que estudam na FISE, ou então os dois, homens e mulheres que estudam na FISE. Se Rayane não quiser entrevistar só homens e mulheres que são alunos, mas quiser também entrevistar professores, aí Rayane iria colocar, né? Homens e mulheres que estudam ou trabalham na FISE, que aí já englobaria todo mundo. Aí Rayane vai especificar quem é que ela vai entrevistar. Nesse questionário,
Se colocar para minha pesquisa somente 10 mulheres, seria muito pouco? É muito pouco. O ideal, deixa eu anotar aqui, o ideal seria entrevistar pelo menos 29 pessoas. Mas lembre-se que aqui é só um projeto, né? Na realidade, a gente nem vai ter oportunidade de colocar ele em prática. Aí você pode inventar que vai entrevistar 50 pessoas. Entendeu? Aí Entendi. isso pode servir como uma ideia para quando você for fazer seu TCC. Se você quiser fazer em formato de questionário, entrevistando as pessoas, aí o ideal é que você pelo menos entreviste umas 29. Aí você pergunta, mas por que 29, Marcos? É porque, estatisticamente falando, 29 já é um valor considerado significativo para você obter um resultado semelhante ao que se esperaria se você entrevistasse todo um grupo de pessoas. Pelo menos foi isso que eu aprendi em estatística lá na época da minha graduação. Aí, bora lá. Rayane falou como é que ia fazer o projeto. Poderia ser uma revisão bibliográfica, uma entrevista ou um questionário. Ela falou como é que ela iria conseguir essas informações. Ela falou como é que ela iria utilizar como critério para realizar o trabalho, né? Então, no caso aqui, escolha de trabalhos que tivessem esse tema. Ou outra possibilidade, entrevista de homens e mulheres, caso fosse um questionário. Aí, digamos que ainda é a revisão bibliográfica. Aí ela teria que acrescentar, né? Como termos chaves utilizados para a realização do presente estudo utilizou-se os seguintes termos, 2 pontos. Aí, supondo que Rai vai fazer uma pesquisa na internet. Então, ela colocaria, né? Posição da mulher. Outro, mulher no século XIX. Fotoaspas antes. Outra possibilidade, a visão da mulher no século XIX. A foto M de mulher. Tem várias possibilidades, né? Eu vou parar nessa terceira. E visão da mulher no século XIX. Ponto. Aí, além disso, né, Rayane ela tem que dizer a questão temporal. Quanto tempo vai durar a pesquisa dela? Aí ela coloca lá. Presente projeto tem uma previsão, né? É bom você colocar que é previsão, porque sempre pode acontecer de você estourar o prazo. Aí você colocando que é previsão, a pessoa já sabe, né? Que está passível de modificação. Aí a gente coloca lá. O presente projeto tem uma previsão de realização. De realização não, de duração. De duração de 1 ano. Iniciando-se em... Quando foi que começou nossas aulas? Em maio, né? Ou foi junho? Não lembro. Vou colocar maio. Em maio de 2020 e finalizando em abril de 2021. Pronto. Poderia ser mais tempo, Marcos? Pode ser 2, 3, 4 anos. Quanto tempo vocês quiserem. Aqui é só uma previsão mesmo. Então, bora lá. O presente projeto tem uma previsão de duração de 1 ano, iniciando-se em maio de 2020 e finalizando em abril de 2021.
sendo mesmo realizado em... Eu vou colocar aqui interrogações em... Digamos que é em 3 partes. Eu vou colocar aqui. Primeira parte. Consulta bibliográfica para a construção do projeto. Porque todo mundo, né, para fazer o projeto, antes de montar ele, tem que saber sobre o assunto. E a gente só sabe sobre o assunto quando a gente faz uma pesquisa. Essa seria a primeira parte. Consulta bibliográfica. Segunda parte. Construção. Opa, escrevi errado. Construção do próprio projeto de pesquisa. Aí você fez todas as consultas bonitinhas, viu quais são os trabalhos que te interessam e, com base nisso, você montou seu projeto. Terceira parte. Realização da parte prática do projeto. Aí aqui você pode abrir um parêntese e descrever, né? Se Rayane ela vai fazer a entrevista, o questionário, melhor falando, né? Aí ela colocaria durante 6 meses as dependências das faculdades integradas de Sergipe, serão abordados todos os homens e mulheres que circularem pela instituição. Essa é uma possibilidade. Sendo que estes serão convidados a responder um questionário com... Aí você coloca o número de perguntas. Aí vou colocar aqui interrogação. Com tais perguntas. Pontos. Aí, se Rayane for realmente colocar o questionário, no final você coloca aqui anexo. Porque esse anexo é você colocar a folha onde vai ter essas informações. Então, lá na última folha do seu projeto, você teria lá, questão 1, aí a pergunta que tem na questão 1, e as alternativas. Questão 2, mesma coisa. Questão 3, mesma coisa. E por aí vai. E também a quantidade de que responderam sim e não, né? Aí não precisaria, porque ainda é um projeto. Aí, como é projeto, você ainda não realizou. Deu para entender? Porque aqui é só um esboço. Você ainda não entrevistou ninguém. Aí você ainda não vai ter o resultado, justamente porque você não entrevistou ninguém. Pensei que era para entrevistar de fato, eu ia mandar pelo WhatsApp. Ah, não, não. Não precisa não, gente. É mais simples. Se a gente já tivesse com a aula presencial, eu até poderia falar. Pode entrevistar. Mas como a gente não está, vamos fazer mais simples. Para vocês não terem dor de cabeça. Pronto. Aí você explica bonitinho. Aí eu coloquei que eram 3 partes, né? Não, na realidade eu nem coloquei. Eu que imaginei ser 3. Mas poderia ter uma 4ª parte. Porque já que você aplicou o questionário, você tem que tabular os resultados. Tabulação dos resultados. O que é tabular? Opa, faltou um A. Tabular é você juntar todos os resultados e
criar um gráfico, criar uma tabela mostrando quais foram, de fato, os resultados mais proeminentes, com maior número de respostas dentro do seu questionário. Tabulação dos resultados. Aí vou colocar aqui. Criação de gráficos e tabelas. Lembrando, gente, que caso vocês vão fazer só revisão bibliográfica, nesse caso não precisa essa parte de tabulação dos resultados, não. Porque vocês só vão discutir o que os autores dizem sobre o tema, tá? Mas lembrando que aqui é só um projeto, a gente não vai colocar em prática, não. Então, vocês podem criar o que vocês quiserem fazer. Tabulação dos resultados. Quinta parte. Depois que você tabulou, você vai escrever a versão final do seu projeto. Escrita da versão final do projeto. E, por fim, para finalizar com chave de ouro, esta parte entrega o projeto ao professor. Finalizados. Aí é isso que vocês vão fazer neste item. Deixa eu deixar em vermelho. Para quem não assistiu a aula, ver depois. Que estranho, não está querendo ficar vermelho. Depois eu vejo porque não está querendo. Deixa eu colocar aqui que é um exemplo. Exemplo. Aí bora para o próximo tópico. Depois de vocês especificarem, né, o que vocês querem fazer, falar bem detalhado, aí a gente vai para o próximo tópico. Resultados esperados. Aí, novamente, é um tópico obrigatório. Assemelha-se com a hipótese, né? Porque a hipótese é o quê? É você dizer qual é a provável resposta ao seu problema de pesquisa. E o resultado esperado é justamente isso. É a provável resposta que você imagina que vai ser no seu projeto. Então, se a Rayane quer saber qual é... Exemplo. Se a Rayane quer saber qual é o papel da mulher no século XIX, é isso? O papel da mulher? Nem lembro mais. A posição. A posição, perdão. Se a Rayane quer saber, deixa eu anotar para não esquecer de novo, a posição da mulher no século XIX. Se a Rayane quer saber a posição da mulher no século XIX, aí ela iria colocar, né? Com base nas obras consultadas até então, vírgula, para a montagem do presente projeto de pesquisa. A montagem está errada. Com base nas obras consultadas até então, para a montagem do presente projeto de pesquisa, vírgula, acredita-se que na visão dos homens, eu vou supor aqui que Rayane entrevistou tanto homens quanto mulheres. Acredita-se que na visão dos homens, as mulheres sempre estiveram em uma posição privilegiada, onde as mesmas ficavam em casa o tempo todo, sem muitas preocupações. Tá vendo que Rayane, pelo que ela escreveu aí, pensa que os homens são bem machistas, né? Por essa descrição do que ela colocou aqui. Aí, bora colocar. Por outro lado, as mulheres provavelmente devem crer
mulheres do século XIX eram bastante injustiçadas, pois eram, como é que eu posso colocar? Pois elas eram, desde pequenas, instruídas a servirem aos seus maridos, sendo a educação algo restrito a poucas delas. Deixa eu justificar. Deixa eu ler. Com base nas obras consultadas até então, para a montagem do presente projeto de pesquisa, acredita-se que na visão dos homens, as mulheres sempre estiveram em uma posição privilegiada, onde as mesmas ficavam em casa o tempo todo, sem muitas preocupações. Por outro lado, as mulheres provavelmente devem crer que... Deixa eu tirar essas mulheres, porque eu já disse anteriormente, para não ficar duas mulheres, né? Dois termos mulheres juntos, estão junto uma das outras. Sem muitas preocupações. Por outro lado, as mulheres... eu mudei o tamanho da fonte. Tamanho 12. Por outro lado, as mulheres provavelmente devem crer que no século XIX, elas eram bastante injustiçadas, pois eram desde pequenas instruídas a servirem os seus maridos, sendo a educação algo restrito a poucas delas. Pronto. Aí só por aí já responde bem ao problema de pesquisa de Rayane, né? Aí Rayane pode escrever mais também, certo? Aí fica por conta de Rayane. Esse capítulo, deixa eu acrescentar aqui, este capítulo não precisa de citação. Ele irá ser escrito com as suas palavras. Aí vocês não precisam se preocupar de todo parágrafo, colocar citação, porque aqui não precisa disso. Vocês podem escrever como vocês quiserem. Deixa eu colocar em vermelho. Engraçado que não está querendo mudar para o vermelho. Agora foi. Deixa eu tirar o realce. Tirei, pronto. Exemplo. Pronto. Aí vou colocar aqui uma observação. Observação. Este tópico pode apresentar mais de um parágrafo, sendo uma página já é mais do que suficiente. Precisa escrever 2 ou mais páginas. Pronto. Deixa eu deixar amarelo esse trecho. Pronto. A Rayane já escreveu a metodologia, que é como é que ela vai fazer. Ela já escreveu o resultado esperado, que ela acredita que vai conseguir com o seu projeto. Aí depois a gente vai para o próximo tópico. O próximo tópico, né, o próximo capítulo é o cronograma. Aí o que é esse cronograma? Rayane, ela vai listar todas as atividades que ela vai fazer e ela vai colocar o tempo que ela vai realizar essas atividades. Então, por exemplo, lá na metodologia, deixa eu voltar,
Rayane colocou que o trabalho ele vai ser realizado durante um ano, de maio de 2020 até abril de 2021. Então, no cronograma, Rayane ela vai dividir entre 2020 e 2021 e vai colocar aqui uma possibilidade aos meses, né? Deixa eu ver se aqui tem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por sorte, tem 12 meses. Então, eu vou apagar aqui tudo. Apaguei. Aí, bora colocar maio 2020. Lembrando que essa tabela já está naquele primeiro modelo que eu disponibilizei para vocês. Aí é só vocês apagarem os dados e colocarem os que vocês quiserem. Maio, junho, julho 2020, agosto 2020, setembro 2020 e por aí vai. Aí a Rayane vai acrescentando. Ah, foi até interessante acontecer isso. Eu coloquei aqui setembro de 2020 e não coube todo em uma linha. Dividiu 2020 em duas linhas. Aí o que vocês podem fazer? Se acontecer isso, esteticamente não pega bem. Aí vocês podem selecionar o texto todo. Aqui está em fonte 8. Vocês podem diminuir para 7. Pronto. Agora ficou tudo em uma linha só. Aí vocês podem fazer isso. Aí deixa eu apagar esse X. Aí Rayane vai listar aqui as atividades que ela vai fazer. Levantamento bibliográfico é um primeiro. Outra coisa que Rayane vai fazer é elaborar o questionário, caso ela vá mesmo fazer o questionário. Outra coisa que Rayane vai fazer é escrever a primeira versão do projeto pesquisa. Segundo, entrega do projeto parcial para análise do professor. Outra, escrever a versão final do projeto. Outra, aplicação do questionário junto à comunidade da física. Quando eu falo comunidade, estou me referindo a todo mundo que está lá dentro da faculdade. Depois da aplicação, tabulação dos resultados obtidos. Depois de Ray tabular esses resultados, o que mais ela pode fazer? Escrita, né? Escrita dos resultados. Depois, entrega da versão final do projeto de pesquisa. Pronto. Essas são ideias que Ray pode aplicar. Ela pode fazer mais coisas também, se ela quiser. Fica ao cargo dela. Eu estou sempre falando de Ray porque eu estava corrigindo o projeto de Rayane anteriormente. Eu acho que quando vocês entraram, eu já estava corrigindo. Mas aí vocês podem fazer isso também para o projeto de vocês, certo? Claro, se vocês não forem aplicar o questionário, for entrevista, por exemplo, aí vocês trocam, né? Elaborar o roteiro de entrevista, ao invés de ser elaborar o questionário. E por aí vai. Até aqui tudo tranquilo? Pronto. Aí bora lá. Outra coisa importante. Os alunos costumam colocar as datas, tudo bonitinho. Costumam colocar as atividades, mas se esquecem de marcar o X. O X, ele vai indicar quando é que você vai fazer cada uma dessas atividades. Então, por exemplo, levantamento bibliográfico,
a gente costuma fazer ao longo de todo o projeto. Então, vai desde o início até o final. Elaborar o questionário. Bora colocar aqui a Rayane, ela vai elaborar a partir de agosto. Vai elaborar durante 2 meses, agosto e setembro. Aí a Rayane pode perguntar, mas Peralva, eu já quero fazer agora. Aliás, a gente já está em agosto, tinha até me esquecido. Eu pensei que a gente estava em julho. Digamos que a Rayane chega para mim e diz, Peralva, eu já elaborei o questionário em julho. Aí tá, não tem problema. A gente muda para ser só julho. Mas digamos que você ainda não elaborou, Ray. O que é o ideal? Se você acha que você faz o questionário em 1 mês, eu recomendo que você marque em 2 meses. Por que isso? Você deve sempre pensar que pode acontecer imprevistos durante esse período, né? Vai que, Deus nos livre, algum parente seu próximo morre, aí você vai ficar desmotivada para escrever o seu projeto, né? Aí por isso que é sempre bom a gente dar um prazo bem maior do que aquele que a gente acredita que vai fazer. Então, por exemplo, eu trabalho com orientação de TCC. Eu sei que em 1 semana eu consigo ler um TCC. Mas eu sempre digo para a pessoa que contrata o meu serviço de orientação que eu vou levar 2 semanas. Justamente porque se acontecer alguma coisa nessa 1 semana que eu sei que eu consigo ler o projeto, eu não vou ter o problema, porque eu ainda tenho um dobro de tempo para conseguir fazer a orientação do TCC. Aí essa mesma coisa se aplica aqui para o projeto. Aí escrever a primeira versão do projeto. Rayane já pode começar também em julho, né? Julho, agosto. Entrega do projeto. Se Rayane escreveu entre julho e agosto, ela pode entregar em setembro. Aí marca o X em setembro. Você só tem que tomar cuidado, por exemplo, Rayane coloca que vai fazer o levantamento durante todo o período, correto? Vai elaborar o questionário em julho e agosto, coloca que vai escrever a primeira versão do projeto em julho e agosto e diz que vai entregar o projeto, ao invés de setembro, ela vai lá e coloca o X em maio. Aí quem for ver esse cronograma já vai ver que está errado, né? Se Rayane ela só vai começar a elaborar o projeto em julho, como é que em maio ela já está entregando o projeto para ser analisado? Aí vocês têm que tomar cuidado com isso, que as coisas têm que bater. Se você está começando a elaborar o questionário em julho, não tem como você me entregar ele em maio. Então a gente joga ele lá para trás, setembro. Certo? Mas não tem muito mistério não. Eu acho que o cronograma vocês vão conseguir fazer facilmente. Não tem muito mistério não. Aí depois do cronograma, a gente vai para o orçamento. Aí o que é o orçamento? Vocês vão criar aqui uma tabela. Aí vocês vão aqui inserir, tabela. Eu acho que pode ser 3 colunas. 3 colunas. Aí você vai colocar aqui os materiais que você vai utilizar para a elaboração do seu projeto. Além de colocar os materiais, o que mais você vai colocar? O valor desses materiais. Deixa eu colocar aqui em reais. E vocês vão colocar o quantitativo de unidades. Então, por exemplo, Rayane, o que Rayane vai utilizar de materiais? Energia elétrica. Se Rayane ela for imprimir o projeto, ela vai gastar tinta, impressora, se ela for gastar o da casa dela, né? Tinta de impressora. Ela vai gastar papel A4, papel A4. O que mais Rayane vai gastar? Ela vai ter que encadernar, né? Encadernamento. Outra coisa que Rayane vai gastar, ela vai ter que ir para a faculdade, né? Então, transporte. Ela vai gastar dinheiro com o transporte.
Outra coisa, vai que Rayane tem aula à noite, mas ela chega na FISE à tarde. Então ela vai gastar dinheiro com lanche. Outra coisa aí que Rayane pode gastar dinheiro, me digam aí. Um caderno? Caderno? Pode ser. Rayane pode querer fazer uns esboços no caderno dela. Então, vai comprar um caderno. Se ela vai fazer um esboço no caderno, Rayane provavelmente vai ter que comprar o quê? Caneta. Se Rayane for aquele tipo de aluna que gosta de marcar os textos, Rayane vai ter que comprar um marcador de texto. Se Rayane for mais simples, não gosta de marcador de texto, ela pode querer o quê? Um lápis. Se ela vai querer um lápis, provavelmente ela vai precisar também de o quê? Um apontador de lápis. Se ela vai utilizar um lápis, deixa eu acentuar lápis, ela pode escrever alguma coisa errada, né? Ela pode precisar de uma borracha. Então, vocês vão listar tudo que vocês acreditam que vocês podem gastar com o projeto de vocês. Aí vocês colocam, né, o valor. Energia elétrica, não faço a mínima ideia. Digamos que é R$20. Unidades. Se Rayane vai ser durante um ano, bora colocar aqui 12 meses. 12 meses. Tinta de impressora. Digamos que Rayane consegue gastar toda a tinta em 6 meses. Então, se o projeto é 12, então ela vai ter que comprar 2 vezes. Então, eu vou colocar 2 meses. Quanto é que custa o cartucho de tinta? Bora dizer aqui que é R$80. R$80. Aí vocês fazem a mesma coisa para os outros elementos, certo? Se vocês lembrarem de outra coisa que talvez vocês tenham gasto, vocês podem acrescentar essa outra coisa também. Aí deixa só eu colorir aqui, eu vou colorir de laranja, puxando o saco da FISE. Pronto. Ficar combinando com a FISE. Aí bora, depois tem só as referências. Referências eu vou explicar em outra aula. E aí, vocês ficaram com dúvida em alguma coisa? Querem perguntar? Digam aí para mim. Espera aí que alguém mandou algo no bate-papo. Rayane, colocou o nome. Emily, boa noite. Emily perguntou, era para ter enviado? Desculpe, Emily, eu só vi agora a sua mensagem. Não, não era não. Eu aproveitei que Rayane foi a primeira que entrou, aí demorou um pouquinho de vocês entrarem, aí eu pedi para a Rayane me mandar o projeto dela. Aí eu fui lendo enquanto você chegava. Josefa Emily, até agora não. Pronto. Eu já tô achando estranho, porque aqui já está dizendo que tem quase 1h10 de aula e o Zoom não parou. Tô até surpreso. Maravilha. Bem, então já que ninguém tem dúvida, eu vou encerrar por aqui. Esse modelo que eu fiz agora, eu vou postar daqui a pouco no grupo do WhatsApp da turma, certo? E qualquer dúvida, eu vou dizer para vocês me procurarem pelo WhatsApp, porque essa semana é semana de prova dos meus alunos da outra faculdade, a Faculdade de São Salvador. Aí, se vocês me mandarem por e-mail, certamente eu não vou ver, porque eu já estou com quase 300 e-mails de atividades para corrigir. Então, se vocês precisarem de algo que precise ser mais rápido, manda por e-mail que eu respondo para vocês. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Quinta-feira que vem, se não me engano, eu acho que quinta-feira que vem já é a nossa penúltima aula, viu? Então, quem ainda não fez nada do projeto, adiante. Eu tenho quase certeza que semana que vem é a penúltima. Porque a nossa prova, deixa eu ver aqui no calendário, vocês vão me entregar o projeto completo dia... Cadê? Setembro. Dia 10 de setembro.
Hoje é dia 20, né? Então tem mais uma aula, que é dia 27, semana que vem. Depois tem outra, dia 3. E na semana seguinte é a prova. Então a gente tem mais 2 aulas antes da entrega do projeto. Mas já, vixe, pois é, tem que correr. Se vocês não fizeram nada ainda, adianta. Tá bom? Então é isso, pessoal. Beijos, abraços e até quinta que vem. Tchau.